Estou na sessão penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Alexandrino de Salles Ramos Alencar. Senhor Alexandrino. Fazer a contradita, viu, excelência, respeitosamente, pelos fundamentos já expostos, que são de conhecimento do juízo, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresenta a contradita nos termos do artigo 214. Bem, fica registrada a contradita e da mesma forma as mesmas razões remissivas ao indeferimento, no que se refere ao questionamento da tomada de compromisso. Senhor Alexandrino, o senhor está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Além disso, o senhor Alexandrino é informado pelo Ministério Público, isso é sabido, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo? Isso mesmo, correto. Através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça? Sim. Então, senhor Alexandrino, por essa dupla condição de estar aqui como testemunha e por também ter firmado esse compromisso, eu vou advertir o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por um crime, o senhor também perde esse seu acordo, certo? Correto. Também deixar claro ao senhor Alexandrino, que o que interessa à justiça é apenas a verdade dos fatos. Nada aí o senhor deve exagerar e nada o senhor deve excluir, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar as perguntas do Ministério Público. Boa tarde. Muito boa tarde. Senhor Alexandrino, o senhor poderia relatar brevemente quais foram as funções que o senhor ocupou no Grupo Odebrecht e os períodos a partir de 2000 Obrigado. para frente? Em 2000, eu ainda era vice-presidente da Braskem, que é a empresa, braço petroquímico do Grupo Odebrecht. Eu fui até 2007 nessa função. A partir daí eu fui para a holding como diretor de novos negócios. Fiquei lá até 2010 e a partir de 2010 eu fui para a construtora Norberto Odebrecht como diretor de novos negócios. E qual era o seu relacionamento com Emílio Odebrecht? Um bom relacionamento, sempre foi um muito bom relacionamento desde quando eu entrei no grupo em 92. Nessa condição de diretor de novos negócios, que tipo de assistência o senhor prestava a ele? Ao Emílio? Não, o Emílio diretamente não prestava, eu prestava aos meus líderes. Na Braskem, ao José Carlos Grubisic, na holding ao Pedro Novis e ao Marcelo Odebrecht, e na construtora ao Sr. Benedito Júnior. O senhor relatou em seus termos de colaboração com o Ministério Público, o senhor prestava apoio de trabalhos de relacionamento? De relacionamentos, isso aí. O que significa institucional, essa atividade? Uma atividade institucional. O senhor referiu que teve muitos, em função dessa função, contatos com partidos políticos, partidos e agentes públicos? Sim, senhora. De que natureza? De natureza política e de natureza em épocas de eleição, de contribuições eleitorais. E esse contato proporcionava negócios para o Grupo Odebrecht? Sim, sem dúvida. E as doações eleitorais, eram doações eleitorais oficiais ou Caixa 2 que o senhor negociava? Das duas formas. O senhor poderia descrever? A senhora podia me explicar melhor? Descrever como? De que forma o senhor contactava esses... Não, geralmente eu era procurado pelos candidatos, e aí conforme o candidato, conforme também o posicionamento das empresas e da organização, podia ser feito via oficial ou via Caixa 2. E o senhor expunha possíveis contrapartidas esperadas caso houvesse... fossem eleitos? Diretamente não, né, na época eleitorais, mas tinha sim, no fim possíveis contrapartidas, né?
E o senhor... O senhor pode esclarecer isso que o senhor está dizendo? Sim. Não, porque às vezes vinha algum candidato que eu não tinha no curto prazo ou claramente alguma contrapartida, certo? Mas que eu buscava junto com ele algum canal numa Assembleia ou na Câmara de Deputados, algum canal de entrar que aí poderia virar contrapartidas no médio prazo, mas não especificamente no curto prazo. Isso que eu quis explicar. E o senhor tem conhecimento de que no Grupo Odebrecht havia uma área específica responsável pelo pagamento de propinas, mais especificamente a área conhecida como setor de operações estruturadas? No decorrer do processo eu soube disso. O senhor contatava pessoas dessa área? Sim, contatei. Que pessoas? Eu contatei o Hilberto, eu tive contato com o Hilberto, tive contato com o Migliatti, tive contato com o Luizinho e com a Maria Lúcia Tavares. E quais eram as funções dessas pessoas nesse setor? As funções era facilitar de ter recursos via Caixa d'Or ou via operações estruturadas para alguns objetivos que tinha de campanha, certo? Ou de alguma contrapartida. Essa área fazia distribuição de propinas? Sim. O senhor relatou no termo de colaboração número 9, é o evento 540, vídeo 1 e vídeo 2, a atuação do grupo no setor petroquímico, os interesses envolvidos nessa área. O senhor disse que em meados de 2002 houve um jantar com o presidente Lula na residência de Pedro Novis? Excelência, O senhor estava presente? O senhor pode relatar a respeito? pela ordem, o setor petroquímico não é objeto dessa ação. Mais uma vez, a inteira pertinência com relação à prova que pretende produzir o Ministério Público é relativa ao relacionamento da testemunha com os demais envolvidos nesse caso. Certo, fica indeferida a questão, então. Pode prosseguir e fazer a pergunta novamente? O senhor poderia relatar sobre esse jantar com o presidente Lula, Pedro Novis, em que Emílio Odebrecht e Antônio Palocci estavam presentes? Sim. Em 2002? Eu vou colocar qual é a posição da defesa. Se o Ministério Público... O doutor, já não levantou a questão Não, já não foi indeferida? eu quero expor a Vossa Excelência qual é a posição da defesa. Já não Se foi este, indeferida, se, doutor? se o Ministério Público entendia que era relevante, isso deveria ter sido explorado na ação, mas não é objeto da acusação. Doutor, então já foi indeferido e fica indeferido a segunda vez. Pode fazer a pergunta e, por gentileza, não terá uma terceira vez para colocar a mesma questão? A defesa é surpreendida. Doutor, a defesa é inconveniente. Olha o comportamento processual. Nenhum dos defensores age assim, doutor. O doutor é o único. Pois O é. senhor percebe que tem alguma coisa de errado? Talvez com essa intervenção a todo momento? Se tiver errado, o senhor aponte. Então, eu estou apontando, mas o doutor E não tome, aponta represente no OAB. Então, Eu se não Vossa vou Excelência acha que está representar o errado... doutor. Eu presido a audiência Agora, e a quando- questão foi indeferida. Então vamos adiante, certo? Vamos permitir que o Ministério Público produza sua prova e a defesa pode produzir sua prova. Pode inquirir a testemunha. Não precisa intervir todo momento na inquirição do Ministério Público, que é inapropriado. Esse comportamento processual é inapropriado. Desculpe a franqueza e com todo respeito. A lei me permite. Pode fazer a pergunta novamente? Senhor Alexandrino, com relação a esse jantar que fiz referência em meados de 2002 com as pessoas referidas, o senhor podia relatar a respeito? Eu não tenho exatamente a data, foi um jantar entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2002, na casa do Pedro Novis, onde esteve presente o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente o senhor Antônio Palocci, estava presente Emílio, o anfitrião, onde conversamos sobre os projetos petroquímicos, a nossa visão de petroquímica para o futuro do E Brasil. nesse jantar foi tratado com Lula e Antônio Palocci sobre apoio financeiro à campanha? Não foi não. E posteriormente? Aí não foi comigo o tratamento de apoio financeiro
para essa campanha. O senhor, no termo de colaboração número 9, evento 540, vídeo 1 e 2, o senhor disse que houve encontros menores, sim, em que e que o senhor disse que íamos apostar na campanha, entendendo que ele iria ter um posicionamento mais aberto no caso da petroquímica. O senhor podia explicar a respeito? Então, vamos lá, eu não participei do financiamento da campanha, mas o que eu quis dizer aí foi que para a petroquímica, que é um braço extremamente importante para o grupo, que uma visão mais abrangente por parte do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva para a petroquímica, certo? Porque existia na época, existe um grupo da própria Petrobras de estatização da petroquímica, e nosso posicionamento era de privatização do setor, como é hoje, privatizado o setor, que entendíamos que a privatização era importante para o crescimento do setor. E o apoio financeiro do Grupo Odebrecht à campanha de Lula teve condicionamento de apoio a essa área petroquímica? Como eu já lhe disse, eu não participei dessa tratativa especificamente, então não posso lhe afirmar. No termo de colaboração número 9, que já fiz referência, o senhor foi perguntado a respeito sobre o condicionamento por parte da empresa, se estava claro com relação a esse apoio na área petroquímica. O senhor disse, foi claro, nós vamos apoiá-lo, mas entenda que a petroquímica para nós é fundamental e que existem barreiras por parte principalmente da Petrobras, e nós temos que tentar convencê-los a superá-los. Sim, exatamente isso. Eu reafirmo isso que a senhora acabou de dizer. Então havia esse condicionamento? De dar um apoio, sem dúvida nenhuma, desde que ele entendesse digamos, a petroquímica deveria ter um foco privado e não estatal. O presidente Lula e Antônio Palocci, então, se sensibilizaram para essa demanda? Sem dúvida nenhuma. Eles entenderam que o braço petroquímico da Petrobras deveria ser privatizado. O senhor, no termo de colaboração número 9, a que já fiz referência, também relata a reunião com o então presidente Lula no início do primeiro mandato presidencial para tratar de assuntos do Grupo Odebrecht, em que foi exposto pelo senhor insatisfação quanto ao então diretor de abastecimento da Petrobras, Rogério Manso. Uhum. O senhor confirma? Houve essa reunião? Houve essa reunião. Quem estava presente? Estavam presentes Emílio Odebrecht, Pedro Novis, José Carlos Gurbizic e eu, e estava presente o presidente Luiz Inácio, isso foi em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então ministro Antônio Palocci, o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra. Onde ocorreu essa reunião? No Palácio da Alvorada. E o senhor externou insatisfação com relação ao diretor de abastecimento, Rogério Manso, por que razão? Porque era uma pessoa que realmente estava obstruindo qualquer iniciativa que nós tínhamos em relação principalmente ao contrato de nafta petroquímica, que é a matéria vital para o setor petroquímico. E o que foi dito pelo então presidente Lula? Não, que iam conversar, iam tentar demover o próprio Rogério Manso, o diretor Rogério Manso, quanto esse posicionamento dele radicalmente contra se assinar um contrato de longo prazo para a nafta petroquímica. E houve mudança de posição de Rogério Manso em relação a isso? Não houve. E no termo de colaboração 9 e também no termo de colaboração 10, vídeos 1, 2 e 3 do evento 540, o senhor relata sobre esses interesses na área petroquímica, que o senhor buscou apoio também na pessoa de José Janene? Sim. Do Partido Progressista? Do Partido Progressista, sim, senhora. Por que razão? Ele nos procurou, o senhor José Janene nos procurou, que então... Antes eu procurei o senhor José Janene, porque ele era presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Então procurei para conscientizar a comissão da importância da nafta petroquímica para o setor
da nafta petroquímica para a empresa, né, no caso a Braskem, e era importante a conscientização dele, porque ele tinha influência, né, como presidente da Comissão de Minas e Energia. E o que o senhor, então, deputado José Janene, disse ao senhor a propósito? Não, tentei sensibilizá-lo, não só ele, como outros deputados da própria comissão, porque é importante, porque, e sem dúvida nenhuma, era uma queda de braço entre nós e a própria Petrobras. Então, era importante você conscientizar um grupo de pessoas que podiam ter influência no tema, né? E houve participação de José Janene na substituição de Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras? É o que aconteceu, que depois eu fui procurado pelo próprio José Janene, deputado José Janene, que me informou que o novo diretor, Paulo Roberto Costa, teria sido indicação dele e que ele iria trabalhar junto com o Paulo Roberto Costa para que o contrato de nafta pudesse ser implementado. E José Janene também disse ao senhor, os senhores falaram entre si sobre essa insatisfação com Rogério Manso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Também havia insatisfação da parte dele? Não, dele não, eu acho não. Aí ele como deputado, aí realmente não sei lhe dizer. Mas o senhor tratou com ele a respeito dessa sua insatisfação em relação a sim, Rogério Manso? Das dificuldades que nós estávamos tendo junto à Petrobras para se assinar o contrato de nafta de longo prazo. O senhor, no termo de colaboração número 10, o senhor disse que José Janene veio falar com o senhor e teria dito o seguinte, que para sua alegria havia ocorrido a substituição de Rogério Manso por Paulo Roberto Costa. O senhor pode relatar a respeito desse episódio? Eu tive um encontro com ele e ele disse, olha, agora nós conseguimos, o Partido Progressista conseguiu negociar junto ao governo a substituição do Rogério Manso, e sendo essa vaga ao PP, e o PP indicou o senhor Paulo Roberto Costa. E o senhor atribui a saída de Rogério Manso àquela sua intervenção junto ao presidente Lula com relação ao setor petroquímico? Não sei se a minha intervenção, eu acho, fazia parte de um contexto, né? Não é uma coisa única, né? É uma questão de um contexto e das dificuldades que o setor estava tendo junto à Petrobras. O então presidente Lula relatou ao senhor sobre essa substituição de Rogério Manso por Paulo Roberto? Não, senhora. A propósito de ainda um outro fato tratado na denúncia, no termo de colaboração número 14, o senhor relata ter tomado conhecimento de que em 2010 houve uma iniciativa por parte do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlai, para adquirir um imóvel para Lula, como se fosse a sede do Instituto Lula, aqui, entre aspas. O senhor pode relatar a respeito? Não, eu não posso relatar, porque isso eu não participei disso. Na questão, nós estamos falando agora do tema Instituto Lula, eu só sei disso e só entro depois que foi feita essa aquisição. Aliás, não só foi feita a aquisição, como foi feita. Teve a negativa por parte do ex-presidente Lula em relação a esse terreno. Eu só participo. O senhor soube a respeito desses fatos? Não, eu soube que o nosso grupo, eu soube depois do fato ocorrido, que o nosso grupo teria comprado, e não é um terreno, que me conste, é um imóvel, teria adquirido um imóvel, e que esse imóvel, para que fosse sede do Instituto Lula, e que depois que o ex-presidente Lula, junto com
com a ex-primeira-dama, visitou o imóvel. Eles acharam por bem que esse imóvel não se adaptaria ao Instituto Lula e que eles declinavam desse imóvel. Aí... Só soube a partir de quem? Então, aí Marcelo Odebrecht me informa isso aí. E aí, olha, Alexandre, nós fizemos essa aquisição, foi comprado esse imóvel, mas o ex-presidente Lula não quis o imóvel, não achou não conveniente para ele. Então, o que eu combinei, aí, Marcelo, que Paulo Okamoto, você com Paulo, buscasse outro imóvel, outra alternativa de imóvel. Aí eu entro nas alternativas do imóvel. Marcelo lhe disse que era uma iniciativa do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlai, ele disse isso? Isso consta do seu termo de declaração. Eu acho que deve ter me dito isso, certo? Na época. Não se recorda? Não, é do fato, mas como é fato público, já deve ter me comentado isso aí, que deve ter adquirido, porque como eu não soube, ele deve ter me contado a história, como aconteceu, né? Tá. Para deixar claro, o senhor não sabe se ele contou esses detalhes. Eu acho que sim, entendeu? Eu não me recordo do fato, mas eu acho que sim, por ter contado a história como um todo, até para eu entender como eu entraria nesse processo. E como o senhor entrou nesse processo? Eu entrei nesse processo diante da negativa, que esse imóvel seria para o Instituto Lula. Aí, se não me engano, o próprio Paulo Okamoto veio me comentar comigo, e aí, conversando com o Marcelo, eu não sabia do que estava acontecendo, Marcelo deve ter me comentado a história como um todo, e disse assim: Alexandre, então você agora procure uma alternativa de imóveis. Isso foi em que ano? 2011, eu acho que lá pelo julho de 2011, por aí. Então teriam manifestado o senhor uma desistência com relação ao terreno? Sim, exatamente isso aí. E o que o senhor passou a fazer em relação a esse tema? Pronto, aí eu busquei, junto ao nosso grupo que trabalha nessa área, o pessoal da área imobiliária, alternativas de imóveis em São Paulo para a adaptação do próprio Instituto Lula. E o senhor fazia isso a pedido de quem? Do senhor Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula. Ele fazia contato com o senhor e pedia exatamente o quê? Não, de alternativas, de buscar alternativas de imóveis. E aí foram apresentados, acho que mais de 15 projetos em várias etapas. Fui visitar com o Paulo Okamoto uns 3 imóveis. Eu fui pessoalmente com ele. E fomos até... Isso aí durou mais ou menos um ano. Né? Um ano essa procura. E no final não se adaptou nenhum imóvel. Aí começou a se aventar a hipótese do imóvel atual, que é o Instituto Lula, da gente fazer alguma adaptação, nós fizemos alguma adaptação ao imóvel que está o Instituto Lula. Fizeram projetos? Fizeram projetos, houve estudos. Quem fez os projetos? O pessoal da área imobiliária da Odebrecht. A Odebrecht de Realizações Imobiliárias? Realizações Imobiliárias, a OR. Né? Fez projetos para o local de instalação do próprio Instituto, no bairro do Ipiranga? Chegou a estudar, chegou a ter estudos nisso aí. Fez projetos para outros terrenos também? Também para outros terrenos. Terrenos não, sempre eram imóveis, não eram terrenos. Sempre eram imóveis de adaptação de imóveis, de reformas, né, que a gente fala. Né? E o contato com o Instituto era entre o senhor e Paulo Okamoto? Eu e Paulo Okamoto. Ele transmitia... Acredito que sim. Desejos do, então, presidente Lula? Acredito que sim. O que ele dizia para o senhor? Não, ele dizia sobre as características do imóvel? A localização, o tamanho, a questão, porque tem a preocupação de segurança, garagem, quantas vagas, tem uma série de características, né, dos imóveis. Eu acho que faz parte, de alguma colaboração,
esses estudos todos que foram feitos. O senhor disse no termo de colaboração 14 que o senhor fez esse trabalho durante uns 2 ou 3 anos. 2 anos, procurando um imóvel que fosse no valor aproximado de 12 milhões. 12 milhões, que eram mais ou menos... Por que 12 milhões? Porque as informações que Marcelo me passou, que o primeiro imóvel teria alguma coisa de custo de 12 milhões e que ele já teria alocado esse recurso, então se procurasse imóvel no valor de 12 milhões. Alocado de que forma? Ele tinha, depois, conversando com o Marcelo, que ele teria uma conta corrente, uma conta com o senhor Antônio Palocci, e que nessa conta teria alocado 12 milhões para o Instituto Lula, para a sede do Instituto Lula, né? O senhor teve conhecimento desse conta corrente que teria a denominação de Programa Especial Italiano? Eu soube, depois eu soube. Acho que por volta de 2011, 2012, aí eu soube que havia uma conta corrente. Mas eu só soube da conta corrente, que era uma conta corrente administrada pelo Marcelo. Ele mesmo administrava, ele não abria muito essa conta, nem como é que ela funcionava. E o setor de operações estruturadas trabalhava no que se refere às distribuições de valores relativos a essa planilha? Acredito que sim. Aí a planilha era do Marcelo, eu acho que aí ele conversava com o pessoal das operações estruturadas. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Uma única questão. O senhor falou aí que se envolve... Eu sou defensor do advogado Roberto Teixeira. Ah, tá bom. O senhor falou aí que o senhor se envolveu em alternativas de imóveis para instalação da sede do Instituto Lula. Chegou a falar que tem 15 imóveis. Por volta disso. Estudos. Uma única pergunta. Nesse trabalho desenvolvido pelo senhor de procura de alternativas de imóvel, o advogado Roberto Teixeira teve alguma participação nesse processo que o senhor... Nesse processo, não? Não? Só uma questão aqui. O senhor pode até virar para responder, desculpa. mas tem que ser no microfone. Desculpa. Então, Não. pode Opa. repetir a resposta? Nesse processo, não. Muito obrigado. Satisfeito. Outros defensores? Defesa do ex-ministro Antônio Palocci, excelência. Boa tarde, senhor Alexandre. Boa tarde. O senhor agora no seu depoimento, o senhor faz menção a um fato que, na verdade, o senhor entra na negociação desse terreno após o primeiro terreno ter sido refutado, não ter sido aceito pelo ex-presidente. Correto. Aí o senhor menciona que o senhor soube, por intermédio do Marcelo Odebrecht, que esse terreno estava sendo negociado também por Antônio Palocci. O senhor faz essa afirmação. Não, senhor... eu não falei no nome do Antônio Palocci com o terreno. Eu não sabia disso. O senhor fala que não sabia. Correto. Perfeito. Era essa a minha dúvida, Tá, porque ok. houve uma pergunta meio truncada e aí houve a sua resposta. Com relação a essa conta corrente que o senhor fala, conta corrente italiano, que segundo a pergunta do Ministério Público, há menção também à intervenção do ex-ministro Antônio Palocci. O senhor respondendo uma pergunta do Ministério Público, só que eu quero um esclarecimento. O senhor fala que essa conta, ela partia sempre do Marcelo. Era uma conta unilateral dele. É ele que controlava a conta. Perfeito. Entendeu? O senhor não sabe se Antônio Palocci tinha conhecimento dessa conta. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar. O senhor não tem certeza? Não tenho certeza. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm perguntas? Eu vou interromper aqui de novo pelo tamanho do áudio e daí já devolvo a palavra.